Olá, eu sou a Ana e esse é o último Interlocuções. Chega ao fim essa série de vídeos que foi idealizada para falar das minhas referências, para que eu pudesse falar dos historiadores que marcaram a minha trajetória, mas principalmente para que eu pudesse fazer aqui algumas homenagens. Não só aqueles historiadores mais clássicos que fizeram parte da minha formação, mas alguns professores maravilhosos que eu tive e que às vezes não têm o mesmo destaque na historiografia nacional. E é por isso, em parte, que eu não falei de alguns dos medalhões com quem eu tive aula, como a Silvia Runod de Lara, o Sidney Chalhoub, que são pessoas conhecidas no meio, que são pessoas que já têm seu tanto de crédito e de glória ainda bem jovens, se a gente for pensar em relação a professores mais antigos. E também eu não falei de alguns professores com quem eu tive uma relação muito carinhosa, mas com quem eu não cheguei a ter aulas propriamente ditas, como a Vavi Pacheco Borges, que eu considerava minha professora de corredor, porque era uma pessoa com quem, sempre que eu me encontrava pelos corredores do IFISH, ou nas cantinas, ou na biblioteca, sempre havia aquela identidade de conversa, sempre havia. Muito embora eu tenha sido uma pessoa jovem bastante impaciente, alguém que quis devorar a universidade porque sabia que essa era a única chance da minha vida. E muitas vezes eu não tive muito tempo de tão mergulhada nos livros para dedicar a esse tipo de conversa. Eu lembro também da Maria José Trevisan, a Mara, com quem eu fiz uma disciplina, mas que à época ela teve uma série de compromissos e nós acabamos concluindo a disciplina com uma monitora. E mesmo assim, posteriormente, nós tivemos Brasil 3 com a Mara. E foi alguém muito significativo na minha trajetória, porque me mostrou que nem só de estrelas era feita a universidade, que havia lá pessoas como eu que lutavam com limitações de formação e que ao mesmo tempo se esforçavam muito para alcançar o nível de excelência exigido naquele departamento. Nunca mais encontrei uma professora como a Mara, que tivesse essa dedicação e esse carinho pelos alunos. Eu tive vários professores e professoras com quem eu me identifiquei ao longo da trajetória. Quando eu fui para a USP, além obviamente da ENI, eu conheci a Maria Helena Capelato, que foi decisiva na minha formação pela gentileza, pelo carinho e principalmente por algumas das aulas mais lúcidas que eu já vi em toda a minha vida. Adoraria ser uma professora com esse nível de lucidez e de insights certeiros, como eu nunca vi. E a vida da gente é isso. Qualquer pessoa que empreende uma formação superior ou uma formação técnica vai ser a soma das suas influências, vai ser a soma dos seus formadores. Eu tive a sorte de ter formadores de extrema qualidade. Só não tive a sorte de conseguir me inserir nesse mercado de trabalho devido à alta saturação. Mas eu não tenho necessariamente mágoas de todo esse processo. Eu creio que muita gente que era muito
melhor preparada do que eu, de origem, que não vinha da escola pública, que vinha de uma formação mais adequada, provavelmente está lá porque batalhou da mesma maneira que eu batalhei. Isso aí é uma loteria, depende de uma série de fatores. Então, o meu canal não é um ponto de mágoas, não é um ponto de ajuste de contas. O que eu estou tentando fazer aqui é dar uma série de incentivos para quem está se formando e tentar manter uma programação de qualidade. Esse episódio final é para fazer um balanço mesmo. É para dizer, olha, obrigada por todas as sugestões, mas eu só incluí aqui as pessoas que realmente tiveram peso na minha formação. Os autores de livros que foram decisivos em algum momento da minha vida para que eu fizesse os caminhos que eu fiz. Então, muitas historiadoras e historiadores que são de destaque, que são célebres, às vezes, para você ou para mim, não tem o mesmo peso que outros. A obra deles é ótima, a gente lê, gosta, interage, mas existe aquele grupo de historiadores e às vezes algum sociólogo, algum geógrafo, algum antropólogo, algum filósofo, mais raramente, que são decisivos, que são o livro certo no momento certo para que você dirija o seu aprendizado a algo mais substancial. Então é por isso que eu estou encerrando nesse programa 21. E eu queria chamar a atenção para algumas conclusões óbvias dessa série de vídeos. Primeiro, foram 20 vídeos, 10 dedicados a 9 historiadores, porque Brodel me tomou 2 episódios, e 10 indicados a 10 historiadoras, sendo que no meio havia uma socióloga e uma antropóloga, que faziam seus trabalhos muito próximos da história. Não foi proposital, foi exatamente um direcionamento de percurso. Em algum momento, quando eu estava no ano passado fazendo todos aqueles historiadores britânicos que me maravilharam durante a graduação e após, alguém perguntou, não nos comentários, mas lá no Facebook, por que eu não estava colocando mulheres. E sempre tem esse pessoal mais militante que acha que você precisa se pronunciar, que eu, enquanto feminista, deveria ter dado prioridade às mulheres. E aí eu comecei a ver, por exemplo, que eu estava seguindo muito na ordem de como eu havia conhecido alguns desses autores, e não propriamente numa questão de predileção. Por exemplo, eu escolhi começar pelo Christopher Hill e, embora eu adore Christopher Hill, eu não o citaria numa lista dos meus 5 prediletos. Ele estaria lá para 7º, 8º lugar. Então eu percebi que eu estava sendo cronológica demais, mas que eu podia fazer uma coisa interessante, que era dedicar o ano passado para os historiadores, e esse ano, quando eu comecei pela ENI, eu pensei, esse ano eu vou trabalhar só com mulheres. E eu fui trabalhando com mulheres. E quando chegou no mês passado, uma coisa óbvia veio à tona, também por iniciativa de algum ativista que foi me criticar lá no Facebook, que é o fato de que não havia, tirando o professor Milton Santos, não havia negros na minha lista. E eu creio que isso é o mote desse balanço final.
Porque não se trata do fato de eu escolher pessoas não negras, mas se trata do fato de que na minha formação, nos programas de disciplinas, no meio acadêmico, na convivência, quase não havia negros. Eu me formei em 90, eu terminei a pós em 99 e eu fiz o pós-doutorado, e o pós-doutorado é uma coisa muito mais isolada, não tem disciplinas, não tem contatos, nem grupos de estudo. Eu conheci uma universidade que era branca, que não é a universidade que foi construída na época progressista. Eu conheci a universidade antes das cotas, eu conheci a universidade antes de toda essa afirmação que vem acontecendo na última década e meia, pelo menos. Então eu conheci uma universidade branca. Para vocês terem uma ideia, em 88 houve um colóquio para registrar os 100 anos da abolição da escravidão. E não havia professores negros brasileiros. Havia 2 professores negros estrangeiros. A Barbara Fields, que estudava relações raciais, e o Thomas Holt, que lidava com a escravidão caribenha. E eu nunca encontrei livros de qualquer um deles traduzidos para o português. Há, de fato, na minha formação, essa lacuna. E é uma lacuna que é institucional. Na minha época, a universidade era branca. Outra coisa que eu destaquei quando fiz a live com os rapazes do Boteco Connection é a seguinte: eu só fui conhecer Lélia Gonzalez quando vi a palestra da Angela Davis. Eu só fui conhecer Maria Beatriz Nascimento em um post do Facebook. Em 95, quando ela foi assassinada, eu participei da Ampul em Recife. E não houve uma única homenagem, não houve uma única menção a ela. A universidade em que eu me formei era branca e eu não canso de repetir isso, porque isso tem que ser pensado. O fato de que eu esteja encontrando referências negras agora, depois dos 50 anos, depois de eu ter perdido a minha chance de fazer parte do meio acadêmico e que eu esteja conhecendo essas referências através da internet, por pessoas que têm um ativismo mais marcado, por pessoas que têm uma consciência desenvolvida em outros meios, é sintomático de como a minha geração se formou. É sintomático de como as pessoas negras que foram ocupando esses espaços a partir dos anos 2000 tiveram que lutar para se inserir em um meio essencialmente branco. E é algo para se pensar. De tudo o que eu coloquei aqui nessa série de vídeos do Interlocuções, e que eu tenho o maior carinho porque eu fiz com muito capricho, eu reli demais, repensei demais, eu fiz quase que uma autoanálise aqui da minha formação e até estou fazendo uma autocrítica nesse vídeo. Uma coisa que fica óbvia dessa série de vídeos é que nós somos a época em que nos formamos, que nós temos essa temporalidade que está inscrita não só na pessoa que nos tornamos, mas em cada etapa da nossa formação. A escola pública, na época da ditadura, tolheu uma parte do meu senso crítico. A escola de comércio, também, em plena ditadura, restringiu muito o meu desenvolvimento intelectual.
Uma universidade maravilhosa, mas uma universidade branca, também restringiu meu desenvolvimento intelectual de uma forma ou de outra. A internet oferece muitas possibilidades. Eu não gosto de ler em PDF, mas eu me vejo forçada a isso por uma série de motivos que vão do econômico até a disponibilidade das editoras nacionais, que não têm a menor consideração por pessoas como nós, que publicam o que querem quando querem e em um número tão reduzido que quando esgota eles não têm o menor interesse de republicar. Mas tudo isso tem sua temporalidade. Eu não critico jamais a universidade porque ela me abriu a mente, ela abriu meu universo, ela me tornou uma pessoa muito melhor do que eu era, ela me tornou uma pessoa mais completa. Eu creio que eu só fui sentir o mesmo nível de completude que a universidade me deu quando eu me tornei mãe. E isso diz muito. Quando eu entrei para a universidade, eu era uma pessoa amputada das suas raízes, amputada de um meio em que eu me sentisse eu, amputada de ser. E eu consegui ser, de uma certa maneira, na universidade. Por isso, eu tenho muito carinho e eu restringo as minhas críticas ao que realmente importa. É por isso que eu não critico uma série de coisas que a universidade tem que são inerentes ao funcionalismo público, que são inerentes a tudo o que a gente já conhece de limitações que a sociedade brasileira tem. Mas eu não posso me furtar a criticar a questão do racismo. Porque, embora eu seja uma feminista bastante assertiva, eu não gosto de me comparar às radicais porque elas são, em sua essência, transfóbicas e eu sou interseccional, eu não sou feminista radical. Mas eu sou uma feminista assertiva. E eu encontrei na universidade mulheres enormes, mulheres em que eu pude me espelhar, e eu encontrei, pelo menos na USP e na Unicamp, um certo equilíbrio nos departamentos entre mulheres e homens. Isso era óbvio no curso de História, embora não fosse óbvio em cursos como Filosofia ou nas exatas. Então, para mim, não houve essa lacuna. Agora, a questão da universidade ser branca é algo que merece críticas, sim. E a cada vez que eu vejo um professor universitário negro, ou um professor universitário que se declara negro, muito embora aparentemente ele até poderia passar nessa nossa sociedade colorista, eu fico feliz. Eu fico feliz de ver que a universidade está viva, que ela está mudando, mesmo depois que eu saí de lá, que ela está se aprimorando e tentando incorporar todas as pessoas, tentando ser, de alguma forma, um espelho dessa sociedade tão multifacetada que é a sociedade brasileira. Palestras com pessoas trans, gente, quando eu estava na universidade eu nem sabia o que era uma pessoa trans. Eu creio que a universidade está, de certa forma, sendo uma trincheira muito importante na nossa resistência a essa reação conservadora que está varrendo o país. E é por isso, não apenas pela produção de conhecimento de excelência que as nossas universidades têm, mas principalmente por terem se transformado nessa trincheira que nós temos que lutar para preservar, que nós temos que defender, que nós temos que vir à sociedade e dizer: olha, eu sou parte desse processo, eu me formei, eu me tornei uma pessoa nesses locais. As universidades são muito mais
do que locais para que algum palhaço obtenha um diploma e possa ser CEO da firma do papai. As universidades são locais do ser. E quanto mais a sociedade se complexifica, quanto mais ela é multifacetada, mais a universidade tem que corresponder a isso. E é por isso que eu sempre defendi as cotas quando elas ainda nem eram um projeto. É por isso que eu considero importantíssimo que a universidade dialogue com a sociedade. E é por isso que eu estou tentando ser uma ponte entre tudo que eu aprendi e esse público do YouTube, embora o meu público seja de nicho. E eu não reclamo disso. Gente, você ter um canal com 20 mil inscritos é muito mais do que eu teria de alunos se tivesse feito carreira acadêmica. É claro que se eu tivesse conseguido fazer carreira acadêmica, eu teria um salário e a perspectiva de uma aposentadoria, coisa que eu não tenho. Eu tenho uma MEI e vou me aposentar com um salário mínimo, sabe lá quando. Mas até aí, não destoa muito, gente. Eu não... Do lugar de onde eu vim, pra mim tá bom. Poderia ser melhor? Claro que poderia. Até aí, não é esse momento para reclamar, né, gente? Estamos em 2020, o ano da peste, o ano em que simplesmente estar vivo já é uma vitória. Porque se você não morre de bala perdida e nessa mixórdia de fardados, milicos e afins, nenhuma bala é perdida, todas elas têm endereço certo, você morre de vírus, você morre de descaso, você morre de precariedade, porque nós não temos governo, nós não temos estoque regulador, então os preços estão disparando. Nós temos ministros que chegaram com discursos de excelência e, na verdade, se mostraram patéticas fraudes neoliberais sem qualquer capacidade para lidar com a coisa pública. Nós temos alguém envergando uma faixa presidencial que não tem sequer capacidade para ser um ser humano, que dirá presidir um país. Nós somos amputados de um projeto progressista que tinha um monte de defeitos, não há como negar isso, mas que muitos de nós nunca foram tão felizes quanto naqueles anos, e não por consumir, mas por ser, por poder ser em uma sociedade que nos permitia esse luxo. Hoje não mais. Hoje, o simples fato de estar vivo é uma vitória e não deveria ser assim. Então, esse Interlocuções encerra, em parte, com a sensação de dever cumprido, de que eu ainda estou viva para poder homenagear as pessoas que foram importantes para mim, as pessoas que foram decisivas na minha formação, para poder deixar aqui meu tributo aos historiadores maravilhosos que eu conheci, seja pessoalmente, seja nas páginas dos livros, seja na memória dos meus orientadores. O Interlocuções complementa o cantinho da história. Muita gente que não está aqui está lá. E está lá muito bem representada. Hobsbawm, Legoff, Sérgio Buarque. O Interlocuções correspondeu ao que eu esperava. E é por isso que termina, porque eu gosto das coisas com começo, meio e fim. E eu gosto que elas gerem resultados e eu gosto que elas gerem conclusões. A conclusão desse Interlocuções é que se eu fizesse a universidade agora com toda essa diversidade, provavelmente eu me tornaria uma pessoa muito melhor do que eu sou hoje.
Mas eu não posso brigar com a minha temporalidade já está dada, a minha historicidade também. Então, a única amargura que eu deixo aqui no Interlocuções é o ano da peste, é a onda conservadora, é o fato de que a minha geração não tem sido forte o suficiente para fazer frente a tudo isso. Como nenhuma outra geração foi, gente. Os conservadores estão aí tentando conservar o que há de pior na sociedade desde o século XIX. E eles vencem por alguns períodos, depois eles são superados, aí nós temos algum tempo para respirar e depois eles voltam. E eles voltam com a mesma mixórdia de religião sendo usada como ferramenta de controle social da maneira mais calhorda e fraudulenta possível, repressão a todo mundo que é diferente, defesa de estruturas sociais totalmente superadas, opressão às mulheres, opressão aos negros, opressão aos LGBTs. E a gente que experimenta alguns desses tipos de opressão acaba chegando à conclusão de que, por pior que seja, sobrevive-se. Por mais que se percam amigos pelo caminho, e essa semana eu perdi um amigo muito querido, e essa semana nós perdemos a Emily e a Rebeca, que eram promessas de vida, e que foi muito dolorido ver todo esse processo. Sobrevive-se. Sobrevive-se às custas de muita coisa. Então, é emoção. A amargura eu jogo fora. Porque eu me considero uma pessoa de sorte. Eu me considero uma pessoa com muita sorte de ainda estar viva, de ainda ter voz, de apesar de toda a opressão e a rejeição que eu sofri na minha vida, de ter conseguido ser quem eu sou. Então, o Interlocuções se encerra desejando a vocês que esse ano seja o último, embora eu tenha pouca esperança, mas que seja o último dessa porcaria, dessa mixórdia, dessa escrotidão, se vocês me desculpam a palavra, que nos esmaga, que nos sufoca e que está tentando nos matar. Que o ano que vem seja o começo da nossa reação. Que o ano que vem seja o ano em que a gente vai retomar esse país de uma maneira ou de outra. Em que a gente vai reconstruir um país para todos. Para todos, sem exceção. E eu espero que quem defende toda essa exclusão, toda essa repressão, toda essa porcaria, não esteja mais aqui. Eu não sou de desejar a morte. Eu prefiro que apodreçam em vida e que apodreçam vendo o mundo em que defendem se esfacelar diante deles. Mas eu vou me permitir uma exceção. Eu espero sinceramente que quem teclou o 17 desapareça. Desapareça das nossas vidas para sempre. Desculpem. Desculpem. Talvez esse desabafo nem entre na edição final. Mas eu me considero uma pessoa sincera, então talvez eu deixe. E é isso. Cuidem-se. Usem máscara.
Sempre, não importa a circunstância, e usem direito. Gente que usa nariz para fora da máscara está fazendo uma declaração política e é uma declaração política podre. Mantenham a higiene. Essas são atitudes que nós teremos que manter mesmo depois da pandemia, porque é o mínimo que se espera. E não percam a esperança, por mais que esses sejam tempos de amargura, por mais que esses sejam tempos de perigo iminente, é bom estar vivo, é bom poder sentir o sol na pele e é bom ter amigos. E a gente só percebe como é bom ter amigos quando a gente os perde. Então, o ano que vem eu volto com um projeto inteiramente novo. E o Ponderações vai continuar enquanto eu tiver alguma coisa a dizer. No dia em que eu não tiver mais nada a dizer, ele também vai deixar de ter motivo para existir. E é isso. Cuidem-se muito.